internauta, começando mais um Jogo Limpo agora, às 17 horas e 13 minutos, dia 27/7, o último programa desse mês. Porque sábado que vem já é agosto, né? Então não tem como. Mas a gente vai falar um pouco aqui da conquista do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, mais um clube brasileiro ganhando a Libertadores, a quarta Libertadores seguida que um clube brasileiro fatura. Logo, logo a gente vai passar os argentinos na quantidade de títulos. Também falaremos bastante, claro, da rodada desse final de semana da Série A e da Série B do Brasileirão. Também da super crise que se instalou no São Paulo, que parece não ter fim e não querer sair de lá. A gente vai falar um pouco dessa crise, o que pode ser feito para melhorar, o que seria realmente o problema do São Paulo. E amanhã tem o Corinthians, um clássico, a rodada com alguns clássicos, mas um grande clássico que pode ou tirar da crise ou de repente afundar de vez o time do Morumbi. E outros assuntos que a gente vai falando aqui no decorrer do programa até às 18 horas com você aí de casa participando bastante através da nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/programa Jogo Limpo. Não é mesmo, Jorge? Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Hugo, boa tarde a todos os amigos aí da UTV. Mais uma semana aí de várias notícias e novidades para vocês aqui, claro, no Jogo Limpo. Ô Jorge, para começar, tem uma notícia aqui. Uma notícia não, vamos começar falando de Fórmula 1. No GP da Hungria, que acontece amanhã. Hoje foi o treino classificatório. Eu estou aqui com os 10 primeiros colocados e a coisa não tem mudado muito nas pole positions, né? Ou da Hamilton, ou da Vettel, ou da Rosberg. Então não sai muito disso. E para variar, dessa vez, o pole position foi o Lewis Hamilton. Hamilton fez a pole. O Vettel, segundo lugar, Grosjean, o terceiro, Rosberg fez o quarto, Alonso, o quinto, Raikkonen, o sexto, Massa, sétimo lugar, o Ricciardo, oitavo, Sérgio Pérez em nono e o Mark Webber, que já disse que é o último ano dele, fez a 10ª posição. Para o Vettel estar em segundo, o Webber em 10º, com os mesmos carros, né, pouquíssimas diferenças, mostra já o desinteresse total do Mark Webber, né, Jorge? E aproveitando, e o nosso Massa largando em sétimo, dá para esperar alguma coisa, Jorge? É complicado. Massa, essa semana ventilaram aí várias notícias envolvendo Massa, dizendo sobre a sua não renovação, e aí fica complicado para o piloto brasileiro. O piloto brasileiro está muito complicado esse ano, não tem rendido nada, mais de 70 GPs que ele não vai no pódio, é complicadíssimo isso, 70 GPs são quase 3, 4 anos aí na seca, e é inadmissível. É o pior jejum de um piloto da Ferrari, da história. Né? Nunca um piloto ficou tanto tempo, tantas corridas, sem ficar no pódio. Realmente é um recorde amplamente negativo, vai levar contra o Massa e com isso, muito possivelmente, ele não vai renovar o contrato ano que vem. É muito difícil, vai ter que mostrar muito trabalho, mas por enquanto está devendo, e muito. Na verdade ele está devendo faz tempo, né, Jorge? Ele nunca... É verdade. Ele nunca se confirmou como um grande piloto, um piloto de ponta de uma grande equipe. E ó que já são anos de Ferrari, né? Então fica difícil para o Massa. Eu acho que ele deveria mudar de equipe na próxima temporada, pegar uma equipe média, uma Lotus da vida, até uma Mercedes, com uma pressão menor nas suas costas, e ver se aí sim ele consegue mostrar alguma coisa. Porque do jeito que ele está hoje, ele não está conseguindo mostrar nada, né? Essa que é a mais pura verdade, há uns 2 anos, pode-se dizer, ele não mostra nada. Então fica muito complicado se manter numa grande equipe desse jeito. Só com nome, com carisma, aí não dá, né? Tem que ser resultados para manter um grande piloto numa grande equipe. Mas enfim, vamos torcer mais uma vez para que ele pontue e faça pódio, como você disse, já faz tempo que isso não acontece. Uma vitória seria praticamente um milagre, né? Vamos ser realistas. O pódio é um milagre, né? A vitória seria o Papa ir lá e abençoar o carro dele pessoalmente, né? Então não vai dar porque o Papa está aqui no Brasil. Então, Massa, boa sorte para você, mas tá difícil, hein? Você não está ajudando também. Seguindo agora sim uma notícia, essa não é tão agradável, uma notícia chata sobre o atletismo. A supermusa Yelena Isinbayeva, bicampeã mundial, bicampeã olímpica do salto com vara, declarou, Jorge, nessa semana, vocês vão vendo aí a belíssima Isinbayeva no vídeo, que após o Mundial da Rússia, que acontece agora em agosto, ela se aposenta. Ela disse que foi onde tudo começou, né, a carreira dela, as conquistas, e ela vai fechar, tudo indica que com chave de ouro, no seu país, na Rússia. É uma pena para o atletismo, mas uma hora chega a aposentadoria para todo mundo, né, Jorge? Não tem jeito, né? A Isinbayeva teve uma parada por alguns anos e voltou
para as Olimpíadas de Londres e ficou apenas com bronze. Acho que ela percebeu que agora os concorrentes ficaram um pouquinho melhores, né, Hugo? Então, E a idade chegou também. É a inteligência também do ídolo, né, Hugo? Vai sair por cima, ó, vai encerrar a carreira em casa. Se vai ganhar ou não sei se vai impactar muito, né? A carreira dela já está sedimentada. Mais de 50 vezes ela quebrou o recorde mundial. Isso, acho que vai ser difícil alguém fazer isso na história da modalidade. Então, eu acredito que a Izibaeva fez um trabalho incrível, está realmente multimilionária. Então, ela vai aposentar, vai descansar, vai ser dirigente, ou sei lá, né? Com certeza ela deve ficar no esporte. Então, ela vai aí se dedicar em outras atividades, mas o nome dela já está marcado na história do esporte olímpico. Sem dúvida alguma. Se fosse brasileira, com esse belo perfil que nós mostramos para você aí na tela, ela provavelmente posaria nua, né? Mas como não é daqui, não deve ser assim. Daqui a pouco a gente vai ver os jogos do Atlético, mas já tá tendo até uma pitadinha na tela aí para você. É isso aí, daqui a pouco. Tá chegando a hora de falar do Galo. Outro que ameaçou parar foi o Federer, né? Diz que a fase tá tão ruim que ele tá pensando em dar uma parada. Seria precipitado, Jorge, o glorioso Federer, pensar em parar? A idade está chegando para ele também, né, Hugo? Então eu acredito que ele está sendo inteligente. Acho que a pessoa, o esportista, tem que usar um pouco da inteligência, parar com a ganância. Isso em todas as áreas, na verdade, né? Parar com a ganância de apenas visar o dinheiro e quando não tem mais produção, não tem mais a produtividade, ter a humildade de se retirar, de falar, opa, vou abrir o espaço para outros, né? O meu esforço, o meu talento já foi mostrado com muitas vitórias, né? E eles precisam perceber isso, né? E eu acho que o Federer está tendo essa dose de consciência, né? Não tem mais ganho tantos campeonatos, foi eliminado nos grandes slams nos últimos, na primeira rodada. Então ele está percebendo realmente que a fase dele já foi e que agora ele deve dar o espaço a outros tenistas, né? E se despedir realmente com alta classe, como a Izibaeva fez. Então eu acho que o Federer realmente está certo em pensar dessa forma, se realmente não conseguir mais produzir mais títulos. Vamos ver o que acontece, né? É uma pena porque é um grande tenista, um grande campeão. Com certeza, né? Mas é o que você falou, e a gente falou da Izibaeva, serve para o Federer também. Uma hora chega, né? O tênis exige muito fisicamente do atleta. O Nadal, que parou devido a problemas que voltou, também não é o mesmo do tempo que ele foi número 1 do mundo. Porque era uma coisa muito absurda, né? A intensidade do jogo dele, do próprio Federer, agora tem o Djokovic. O bom é que temos muitos tenistas bons no mesmo tempo, né, Jorge? Teve uma época aí que era muito Agassi e Pete Sampras, e aí ninguém conseguia bater os caras. Agora temos algumas possibilidades legais. Então tomara que continue assim, que surjam mais tenistas interessantes, ou talvez até um brasileiro, quem sabe, né? Até aqui tá difícil, mas vamos ver. Bom, vocês já viram que ia começar a dar uma pitada no Galo? Vamos falar do Galo, então. O Galo ganhou a Libertadores da América. Temos aí imagens da partida, dos gols, da decisão por pênaltis. A gente vai soltar a imagem e fazer uma análise desse Atlético Mineiro, primeira vez campeão da Libertadores. E para começar a análise, eu quero dizer aqui que semana passada a gente não tá pondo fé no Galo não, hein? Tinha perdido 2-0 lá do Olímpia no Paraguai. Eu não tava pondo fé que seria campeão. O Jorge também não tava pondo fé que seria campeão. E o Galo foi campeão, Jorge, de uma forma como ele conquistou a maioria das vitórias importantes nessa Libertadores. Nos pênaltis, sofrido e com grande nome do Atlético Mineiro nessa conquista, ao meu ver, o Vitor, se tornando o grande herói dessa conquista. E para você? Para as línguas, Vitor Seni, né? Realmente o Vitor foi um grande destaque do Atlético, realmente, embora o primeiro tempo o Atlético não jogou absolutamente nada. O Olímpia veio bem defensivo e nos contra-ataques muito perigosos. E o Atlético realmente ficou muito perdido aí no primeiro tempo. Agora no segundo tempo o Atlético foi irresistível realmente. Né? Pressionou com objetividade, com inteligência e com qualidade. Isso que foi a principal arma do Atlético. O gol do Jô aí, o primeiro, muito oportunista. Né? E depois vamos ver aí o segundo do Leonardo, zagueirão do Atlético. Realmente o Atlético no segundo tempo acabou com o Olímpia ficou em frangalhos. Né? Só não fez mais um por inabilidade, né? Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol aí. E é isso, Hugo. Eu penso nesse seguinte, que o Atlético exibiu uma grande partida, o Atlético, aliás, um grande segundo tempo, nos pênaltis do Vitor,
realmente decidiu para o Atlético e, com isso, o Atlético se livrou do azar, né? O Cuca também se livrou do azar aí, né? De nunca ter tido aí bons momentos, agora reorganizou as imagens, daqui a pouco vão ver aí o segundo gol, primeiro gol novamente, o belo gol, né? O Ronaldinho se livrou também, né? Agora o Ronaldinho conseguiu um recorde pessoal, é o único jogador mundial a ser campeão do Mundial Interclubes, da Copa dos Campeões e da Libertadores. Então realmente o Ronaldinho tem esse recorde aí, bom para ele, embora não foi lá grandes coisas na final, né? Verdade seja dita, mas tá aí. O Bernard foi muito bem na minha opinião, o Bernard que parece que foi a última partida dele, daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso, né? E o Atlético realmente com muito objetivo, tá? Com muita força de vontade, mereceu sim o título em casa, Hugo, né? Em casa o Atlético realmente é imbatível, Hugo. Foi imbatível na Libertadores, né? Dizem agora os atleticanos contentes, né, animados, que a final no Mundial contra o Bayern no Marrocos já está garantida, né? Aí é um pouco de exagero, né? O Atlético vai ter que melhorar muito e o Cuca já pediu reforços, porque para o Mundial o buraco é mais embaixo, né? Ah, sim, mas o Corinthians também foi desacreditado e ganhou do Chelsea. Trabalhar certinho. O Atlético tem o Ronaldinho Gaúcho, que é um baita de um craque. O Bernard não deve ficar, mas se ficar é um excelente jogador, né? O Jô mantendo essa fase artilheira dele aí, porque o Jô nunca foi bom, né? Isso aí é verdade, tem que ser dita. Mas tá guardando, né, Jorge? Fez gol na Copa das Confederações e tudo. Enfim, é um time acertadinho, né? Tem o Diego Tardelli, que já tinha sido campeão pelo São Paulo, o próprio Josué também. Era um time experiente esse time do Atlético Mineiro. O Cuca, que muita gente não lembra, mas o São Paulo foi campeão da Libertadores em 2005 e o Cuca montou o time em 2004, né? Então ele chegou na semifinal da Libertadores. É que ele tinha a pecha de azarado, né? Porque ele trouxe no Botafogo muito vice-campeonato. Depois ele não conseguiu se firmar nos clubes aí por onde ele rodou, né? Antes do Botafogo e depois antes de chegar aqui no glorioso Galo. Enfim, é um time que, claro, o Bayern de Munique também é um timaço, é muito melhor do que o Chelsea, que o Corinthians pegou também, né? O Corinthians deu muita sorte de não ser o Bayern, né, no ano passado, né? Essa que é a verdade também. Então tem tudo isso. Mas não é nada impossível não, Jorge. Depende muito de como o Bayern vai chegar, a motivação, né, do Bayern de Munique. O Bayern tá jogando aqui com o Borussia, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no resultado. Tá tendo alguns jogos aí internacionais também, no momento cabível a gente vai falar. E aí é onde a vaca foi pro brejo, ó, bateu no travessão. Agora, o Galo foi o merecedor dessa conquista, né, Jorge? Por toda a Libertadores, ele rateou nos jogos fora de casa, é verdade. Normalmente um campeão não perde tanto assim fora de casa. Mas, de certa forma, a Libertadores também estava muito equilibrada, né? Não estava aquele time destacando tanto. O Galo destacou na primeira fase. Mas depois foi o equilíbrio, não foi assim uma coisa avassaladora. Teve dificuldade com o Tijuana, teve dificuldade com o São Paulo no primeiro jogo, só conseguiu se dar bem depois que o Lúcio foi expulso, e a gente até vai falar do Lúcio daqui a pouco. Com o News Old Boys foi uma dificuldade desgraçada também para passar do News. E a final foi uma final de Libertadores extremamente emocionante. Paulada do Olímpia para lá e para cá, o Galo tentando a todo custo fazer, fez um gol no começo do segundo tempo. Deu uma sorte desgraçada que o centroavante fintou o goleiro e escorregou, porque se ele empata 1-1 ali, tinha que fazer mais 2. Aí eu acho que não dava. Aí não ia dar. Aí não ia dar. E quando o Galo fez o gol, já tava com 1 a mais, 40 e tantos do segundo tempo, tava na cara, pra mim, ele ia ganhar na prorrogação. Não ia ter pênalti. Mas a emoção tem que vir, né? Tem que ser uma emoção grande. E aí aconteceu tudo isso que a gente viu aí. Depois eu vou falar de outra coisa do Atlético também, que o Atlético não tá bom só dentro de campo. Fora de campo também o Atlético vai mandando super bem. Na campanha do Atlético Mineiro, Jorge, pra você, qual o grande destaque desse Atlético campeão da Libertadores? No meu ver foi o Bernardo. O Bernard foi muito regular quando estava na partida. O problema do Bernard é o seguinte, até que se ele for realmente para fora, já está sendo bem analisado isso. O Bernard, ele é muito... O psicológico dele é um pouquinho fraco, né? Ele discute muito com o árbitro, ele cai demais, né? E mais uma vez ele tomou um cartão amarelo no jogo decisivo, ficou fora de vários jogos decisivos do Atlético por causa disso, por causa de indisciplina. Simplesmente, porque bola o menino tem e muita,
né? É franzino, baixinho, mas ele é rápido, objetivo, é inteligente, chuta bem, né? Ele é muito ágil, né? E é muito habilidoso também, tem uma grande habilidade com os pés. Então eu acho que o Bernard foi o grande destaque do Atlético aí na Libertadores, no inteiro. Na final você foi muito bem, foi o Vitor, sem dúvida nenhuma. Mas no todo, o Bernard foi o melhor do Atlético, na minha opinião. Eu acho que o melhor acabou sendo o Vitor, Jorge. Na minha opinião, o Vitor... da decisão por pênalti nem se fala, né? A gente acabou de ver a final, mas todas as decisões por pênaltis ele que salvou. Contra o Tijuana ele salvou um pênalti no último minuto, né? No tempo normal, que é eliminar o Galo. Ele salvou. E ele tá bom de pegar pênalti com o pé, né? Você já percebeu que bater no meio do gol com o Vitor é fria. Na primeira fase, nos jogos contra o São Paulo no Morumbi, ele foi decisivo. Até no próprio jogo do Mineirão, na primeira fase, ele também fez grandes defesas, dava para ter sido um empate e o Vitor salvou. Claro que tem o mérito do Jô, do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi até a primeira fase, depois ele subiu, né? Verdade seja dita. Mas o Jô ficou bem, o Guilherme fez gol decisivo também, o Tardelli fez uns golzinhos decisivos aí, deu uma queda também na reta final. O Bernard, como você disse, ele mantém a regularidade, porque ele é um jogador que cisca bastante, cava uma falta, né? Arma uma possibilidade, se apresenta. Mas para mim, sem dúvida alguma, o Vitor. E vou falar para você, o Vitor já tá beliscando lugar ali na seleção brasileira, hein? Entre os três, porque a gente tem o Júlio César, que depois da Copa das Confederações o Filipão não vai tirar. O Cavalieri caiu demais de produção depois que voltou das confederações. E o Jefferson. Para mim, Cavalieri e Jefferson, um dos dois tem que perder o lugar pro Vitor. Ainda não sei qual exatamente tem que perder. Pelo Brasileirão, agora seria o Cavalieri, porque a fase do Fluminense também tá a draga. Mas o Vitor, sem dúvida alguma, tem que entrar nessa seleção brasileira que vai disputar o Mundial do ano que vem, os amistosos, enfim, né, fazer parte do grupo. Mandar um abração pro Andréas Hit Weber, o Robertson Yuri, Fernando Vigo, o Adriano Santos, o Ricardo Soares, o Romancini, Leandro Augusto Romancini também participando com a gente. O Adriano Santos colocou assim: o Atlético Mineiro mereceu esse título, foi o melhor time da competição. Aí a opinião do Adriano Santos. O Marcos Paulo colocou: Vitor, suas defesas garantiram o título, colocando como grande destaque do Galo nessa conquista da Libertadores. Agora Atlético e Cruzeiro, os dois têm Libertadores, né, Jorge? Mundial o Cruzeiro não tem, perdeu as duas vezes que foi pra lá. Será que o Galo vai quebrar essa risca dos times mineiros e trazer esse Mundial? Vamos ver no fim do ano no Marrocos. Ou os times mineiros vão chegar sempre a perder a decisão do Mundial? Vai ter que ver o momento, né? Lógico, hoje o Bar é sobras, né? Muito melhor do que o Atlético, mas que nem você falou, vai que, né? O Bar esteja mal no alemão, eu duvido, mas pode acontecer. Vai que o Bar fique capengando na Champions, e aí o Atlético bem no Brasileirão, pode ser realmente um negócio interessante aí, mas por enquanto, nesse momento, o Bayern com sobras, sem dúvida nenhuma. E vamos ser realistas, nesse momento não é só a questão do Atlético, nenhum time do mundo entraria com o Bayern como favorito, nem o Barça, nem o Real, nem a Juve, nem o Boca Juniors, nem ninguém, né, Jorge? O São Paulo tá lascado semana que vem. A gente vai falar disso daqui a pouco. Sexta-feira, se não me engano, quinta-feira, né? São Paulo e Bayern da Copa Audi. Vai ser uma coisa tenebrosa, mas a gente já vai falar disso. Ô Jorge, o Atlético falou que veio o Bernard por 75 milhões de reais. E o Arsenal tá querendo o Bernard. O Arsenal tá na draga também há anos. E surgiu o Porto como candidato ao futebol do Bernard. Qual dos dois times, se você fosse o Bernard, qual dos dois você optaria em jogar na próxima temporada? No Arsenal para jogar a Liga Inglesa ou no Porto para jogar o Campeonato Português, Liga dos Campeões, enfim? O que você acha melhor, Jorge? Porto perdeu muitos jogadores, Hugo. Né? Eu acho que se para ele trilhar uma carreira mais tranquila, é o Porto. Mas agora, se ele realmente quiser uma carreira muito mais efetiva, é o Arsenal. O Arsenal é muito mais time. Tem o Arsene Wenger que gosta de futebol ofensivo. Né? O Arsenal sempre vai bem em campeonato inglês. Né? É um time muito, na minha opinião, atualmente, muito mais tarimba do que o Porto. Principalmente porque o Porto perdeu várias estrelas. Várias. O Porto está às moscas. Mas o bom do Porto é que agora, com isso de Porto, vai ter dinheiro. Né?
que ganhou muito dinheiro com as vendas, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Arsenal seria o melhor caminho para ele. Eu vou contrariar de novo. Eu acho o Porto, sabe por quê, Jorge? Todo brasileiro que vai pro Porto se dá bem e depois é vendido por uma fortuna. Brasileiro ou colombiano, né? Os colombianos também estão se dando bem nessa história. Eu iria pro Porto se eu fosse o Bernard, até pelo que você falou de não ter estrelas, ele conseguiria ter espaço num time muito mais rápido. No Arsenal, não tem estrela também, o Arsenal não é mais aquele. Só que como o campeonato inglês é muito mais forte, de repente o time começa a levar muita paulada, ele some, né? Que é o que pode acontecer com o Paulinho no Tottenham, não é um time top da Inglaterra. Se o time estiver mal, ele pode sumir. O Sandro sumiu no Tottenham, né? E ele era titular da seleção, o Sandro, no Inter, jogar bola pra caramba, e deu uma sumida. Eu pensaria no Porto se eu fosse o glorioso Bernard, mas aí depende muito de quem vai pagar esses 75 milhões, né? Que é o que você falou aí, o Porto tem dinheiro, né? Agora o Porto tem dinheiro, né? Tá com grande poder de bala na agulha. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu preferiria, sem dúvida alguma, hoje se defender as cores do Porto pela tranquilidade, por achar que seria mais fácil de se tornar um ídolo, né? Porque o Bernard tem muita bola, né? Mas enfim. Ô Jorge, o Atlético deu um show também na arrecadação dessa partida final da Libertadores. O Atlético arrecadou 14 milhões de reais com 56 mil pagantes na final da Libertadores. Aí é uma coisa espantosa, a gente tem que apurar, né? O ingresso mais barato era R$ 225 reais. O Galo foi subindo um pouco fase a fase, na final o mais barato estava 225, parece que o mais caro era 500 conto. Só que o Atlético foi ligeiro, Jorge, porque ele tem o sócio-torcedor, vendeu lá uns 20 mil para sócio-torcedor, e o meia-entrada, que muita gente compra, tipo de 225, ia pagar 112, enfim. Só que o Atlético fez o seguinte, o cara ia comprar num ponto de venda, ele só podia comprar um ingresso meia entrada, por um CPF da pessoa. Se ele quisesse comprar outro ingresso meia entrada, ele teria que ir para outro ponto de venda. Só que esses ingressos acabam em 2, 3 horas, não dá tempo do cara fazer essa sacanagem. Então não teve cambista se dando bem, não teve esperto comprando 2, 3 ingressos com carteirinha dos outros, né? Fazendo aquela jogatina para depois vender de cambista. Então o Atlético foi perfeito até nisso. E é que ele não queria jogar no Mineirão, hein, Jorge? Ele queria jogar no Independência para caber 20 mil neguinhos, botou 56, arregaçou a boca do balão com a renda. Tá vendo? Foi espertíssimo, né? É isso que eu falo. O Coisa Mineirão que os tem que times- abraçar. E essas novas arenas têm que ser abraçadas nesse sentido. Totalmente. Senão, não tem dinheiro. Se Corinthians e Santos tivessem feito a mesma coisa aqui no Morumbi, quando eles foram campeões da Libertadores, a renda poderia até ser maior que essa. Porque no Morumbi você colocaria uns 70 mil, 68 santistas ou corintianos, e com certeza o mesmo cara que pagou 225 pau lá no Galo, o corintiano pagaria, o santista pagaria, e a renda seria estrondosa, mas aí foi pro Pacaembu com 30 mil. Olha o Atlético dando... Sem querer, o Atlético deu uma lição nos outros, porque ele não queria jogar lá. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, Jorge, essa é a maior renda de um jogo envolvendo brasileiros, né, na história, e eu peguei as outras 5. A segunda maior foi esse ano também, no Brasileirão, Flamengo e Santos, lá no Mané Garrincha, na despedida do Neymar, a renda deu 6 milhões e 900 mil. Aí eu não sei quem ficou com a renda, né? Porque aí todo mundo foi convidado para jogar lá. A terceira maior renda foi São Paulo e Inter de Porto Alegre em 2010, decisão da Libertadores. São Paulo ganhou de 2-1, mas claro, o Inter foi campeão, né, na Libertadores. 4 milhões e 400. A terceira, Santos e Peñarol, na final. Aí, ó, tá vendo só? 2011. O Santos fez 4 milhões e 200 no Pacaembu. Se é no Morumbi, ele dobrava. Era para 8 milhões e tanto ou mais, né? Tem essa. Em 2013, tivemos também no Mané Garrincha agora, Vasco e Flamengo, uma renda de 4 milhões de reais. O Flamengo ganhou de 1-0. E a última renda, né, das principais brasileiras aqui, que entraria em sexto lugar... São Paulo e Tigre na final da Sul-Americana do ano passado, deu 3 milhões e 900 mil. Então, tem que ser estádio grande para dar renda, tá mais do que comprovado aqui, né? Morumbi, Mané Garrincha. O Pacaembu aqui apareceu porque o ingresso está muito caro também, senão não apareceria. Porque o Corinthians com certeza teve mais público que o Santos na final da Libertadores, ele não aparece aqui na lista. Porque o valor do ingresso também influencia, mas tá aí a lição do Atlético Mineiro para todo mundo.
A gente falou das rendas, mostramos aqui entre as 6 principais 2 do São Paulo. Vamos falar um pouco do São Paulo, Jorge. São Paulo está numa crise desgraçada. O Adalberto Batista pediu demissão essa semana do cargo de diretor de futebol, que a fase já não estava boa para ele ali se sustentar também. Aí o Adriano faz uma pergunta relacionada ao São Paulo, que eu já vou passar porque você vai emendar com todo o contexto. Quem é o culpado da crise no São Paulo? Pergunta o Adriano Santos. E eu transfiro essa pergunta para você, Jorge, já fazendo uma análise da saída do Adalberto Batista. Hoje o Lúcio foi afastado pelo Paulo Autuori por insubordinação, indisciplina, e aí juntou que não está jogando nada também, e já está muito claro que ele vai ser negociado para a Europa de novo, nem vai viajar para a excursão de São Paulo na Europa, então o Lúcio já afastado. Aí começa a surgir que ele era laranja podre, que ele estava brigado com o elenco, que ele botava a culpa nos outros, enfim, um monte de coisa. Mas e aí, Jorge, com esses acontecimentos todos no São Paulo, isso mostra uma luz no fim do túnel? Foi uma ação rápida para resolver o problema? Como que você vê tudo isso aí? Ações têm que ser feitas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pela ação, é muito melhor a pessoa errar pela ação do que pela omissão. Então, pelo menos, algo foi feito. Precisava ser feito de uma vez por todas. O São Paulo está uma bagunça. Uma bagunça, assim, triste de se ver. Triste porque não é o São Paulo que a gente tanto conhece, né, de tanto tempo, um negócio organizado. Que um time era taxado como o mais organizado do país. Hoje é o mais desorganizado. Hoje o São Paulo está bagunçado. Eu estava vendo matérias e falando que o São Paulo, se perder amanhã pelo Corinthians, vai ter o mesmo número do Ibis nos anos 80, acho que 9, 10 partidas sem vencer, só de derrotas. É lamentável um negócio desse, né? Comparar o São Paulo a Ibis, eu até achei ofensivo a matéria. Eu não analisaria desse ponto. Mas o São Paulo está pedindo também para isso, né? Só derrotas, uma diretoria omissa, uma diretoria bagunçada, jogadores em crise, jogadores não se falam com o outro, né? A crise está generalizada no time todo, numa situação como no todo. E isso é lamentável. Um time como o São Paulo, um clube como o São Paulo, não pode estar nessa situação. É inadmissível. É inadmissível o São Paulo estar nessa situação. Né? Não pode. Né? E com a saída do Adalberto, foi mais do mesmo. Quem vai contratar? Quem o São Paulo vai colocar no lugar? Tem que ser alguém eficiente. Tem que ser alguém que queira trabalhar pelo São Paulo. Que queira o bem do São Paulo. Porque senão não vai adiantar nada. Se bem que o Adalberto realmente criou um vespeiro para sem nenhuma necessidade. Acho que ele queria ir embora. Ele veio falar para o Juvenal uma carta falando que eu estou sendo ameaçado, minhas filhas estão sendo ameaçadas. Mas ele pediu também para falar bobagem. Parece que foi premeditado. Parece que houve uma premeditação para ele cair fora. Porque falar de um ídolo, de um ícone como o Rogério Ceni, da forma que ele falou, é pedir para cair fora. Por mais que o Rogério não tenha, assim, atualmente, realmente não tenha sido lá grandes coisas, mas ele já construiu a história dele, o Rogério Ceni, no São Paulo. Querendo ou não, ele é um dos maiores ídolos. Muita gente fala, conversando com vários amigos, com torcedores são paulinos, dizem que o Rogério hoje já é o maior ídolo da história de São Paulo. Então, um cara que tem uma história como essa, de torcedor já falando que ele é o maior ídolo da história de São Paulo, mas ele tem história para ser considerado como tal, não dá para ter esse comentário de um diretor. Não dá. Fala na cara do Rogério, mas não fala isso em público. Ele pediu para ser demitido. A história é essa. E o Juvenal vai falar que queria segurar. Que segurar o quê? Entendeu? O Juvenal já não estava batendo com a cabeça. Bem da cabeça. Essa é a realidade. E o São Paulo está pagando por isso. Com essa crise, que nem você falou aí, os torcedores já estão temendo essa Copa aí, que vão enfrentar o Bar, vai ser goleada, sei lá. E tem o jogo de amanhã também, que na minha opinião é muito mais importante do que o jogo contra o Bar. Desculpa a sinceridade. É muito mais importante o jogo de amanhã. É Campeonato Brasileiro. Né? É um campeonato de fato. É um clássico perigosíssimo para o São Paulo, porque o Corinthians está nem aí. Essa é a realidade. O Corinthians vai jogar totalmente titular, mas assim, não está nem um pouco preocupado com o que o São Paulo está.
ou deixa de estar. Não, mas o Corinthians não tem que se preocupar com Não, nada mas você mesmo. entendeu? Não, mas você entendeu? Eu quero dizer assim, que o Da Corinthians... mesma forma, quando o Corinthians caiu, ele levou pau de todo mundo, ninguém tá nem aí, cada um mas com seus problemas. Mas acabou ganhando o próprio São Paulo, por exemplo. Né? Sim, mas clássico. aí não resolveu nada. Não, né? o que eu quis dizer é o seguinte, que o São Paulo está entre a cruz e a espada. Se ganhar amanhã, não vai melhorar tanto, mas vai dar um alento de vida, de sobrevida. Agora, se perder, podem preparar, assim, não vou dizer o caixão ainda, mas pode preparar os lenços, porque é um clássico, altamente decisivo. Para o São Paulo é altamente decisivo. O Corinthians vai jogar totalmente tranquilo, né? E o São Paulo tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, vai ter que jogar com brio, vai ter que jogar com vergonha na cara, vai ter que parar com a briga, vai ter que se organizar, né? Para almejar alguma coisa. Porque, do contrário, sei não. Olha, o seu Luiz Fabiano, que eu já falei aqui semana passada, na minha opinião, ele tem que sair. Não tem que mais ficar no São Paulo. Ele não quer mais jogar no São Paulo. A realidade é essa. Muitos jogadores não querem mais jogar no São Paulo. Tamanha a crise, tamanha a desorganização que o São Paulo está. E com isso, a torcida fica aí no alento. Mas quem fez essa crise surgir foram os próprios jogadores em campo. Mas né? será que foram os próprios jogadores, Hugo? E a diretoria, Hugo? É uma mesclada de tudo. Não é só, não pode botar a culpa só nos jogadores, Hugo. Não dá. Todo mundo tem sua culpa. Não dá. Isso é fato. Que Entendeu? Todo mundo tem Mas sua a diretoria, culpa, é fato. na minha opinião, foi a principal culpada. Tem o principal culpado, sim, que é a diretoria que não deu crédito nem aos jogadores, que foi totalmente desorganizada, entendeu? E com isso aí acabou indo para baixo. Jogadores, comissão e assim sucessivamente. A diretoria é desorganizada. Sim. Isso aí está um pouco notório. Porém, a diretoria contratou só jogador de nome. É Jadson, é Ganso, é Luiz Fabiano, não sei o quê. Os jogadores também têm que assumir essa culpa. Não adianta choramingar, porque o diretor, lógico que o tem. diretor falou que o Rogério Ceni repõe Eles não a estão bola se mal. entendendo. Eles não estão se entendendo. O Juvenal Juvencio dá as entrevistas lá, que blá, blá, blá. Então o jogador tem que assumir o seguinte, a gente vai cair para derrubar a diretoria. Não é pôr a culpa, porque na hora que tá dentro de campo, quem tá passando a vergonha é o jogador, não é o diretor. O diretor tá sendo apedrejado aí pela torcida, pela imprensa, fato. Só que uma coisa que o Juvenal Juvencio falou aí há uns, sei lá, um mês atrás é real no São Paulo. São Paulo é um cara que contratou jogadores caros, é um time que paga em dia e o jogador não rende. O Palmeiras, quando caiu, tinha salário atrasado em 2002. Era uma guerra danada. Né? O Corinthians, quando caiu em 2007, era uma bagunça muito maior do que essa do São Paulo. Tinha jogador apanhando lá na porta do sem treinamento. No São Paulo ainda não está acontecendo nada disso. E o jogador tá tudo bonitão, treina bonito, vai concentra bonito, não sei o quê. Então, assim, a diretoria tem a culpa dela? Tem. A Adalberto Batista já caiu fora, porque ele não tinha como se sustentar mesmo, isso aí era um fato. Aí estão dizendo que o Pintado vai ser o diretor de futebol do São Paulo agora. O que você acha disso? E aí, então, o que o Pintado fez para o São Paulo na parte administrativa? Nada, nem para lugar nenhum, né? Então você já me respondeu, não dá, Hugo, tem que ser uma organização correta, Hugo, tem que colocar gente que realmente entende do negócio. Sim. O São Paulo vai dançar esse ano se continuar essa bagunça. Quem diria, eu falo todos os anos aqui no Jogo Limpo, há 9 anos, quem me assiste sabe que o Flamengo vai ser rebaixado, porque todo ano o Flamengo é pior do que o São Paulo, mas é claro, tem a ajuda da CBF, a CBF ajuda o Flamengo, tá aí, o Flamengo segue firme e forte. Mas o Flamengo todo ano não muda, é a mesma bagunça sempre. Mas hoje, lamentavelmente, eu vou falar que o São Paulo tem seríssimas chances de cair esse ano. É comentador porque o São Paulo não é um Flamengo. Com todo respeito aos seus flamenguistas, se tiver um torcedor do chat, pode me criticar, mas o Flamengo sempre foi ajudado pela CBF. Isso eu falo isso há 9 anos, que nós estamos aqui no Jogo Limpo. Entende? E era para o Flamengo já ter caído há muito tempo. Né? O Flu já caiu, o Vasco já caiu. Inclusive para a terceira divisão. Inclusive para a terceira, o Vasco já caiu. E a hora que o Flamengo cair, eu bato palmas, porque é só assim que o Flamengo se reerguer. Porque esse comodismo do Flamengo não dá mais para aturar isso. E o São Paulo, infelizmente, está indo no mesmo caminho e vai pagar por isso. Não, sem dúvida alguma, o São Paulo caminha a passos firmes para ser rebaixado nesse ano. Tanto que o São Paulo hoje
não está na zona do rebaixamento, mas se todo mundo que está abaixo ganhar as partidas que iguala, né, com o do São Paulo é o último colocado. O que serve de alento... Já tem mais jogos que os outros, o São Paulo está com mais jogos. Porque a diretoria é tão esperta que ela armou essa excursão num momento bom, num momento que foi no começo do ano, e antecipou alguns jogos, mas o que ela antecipou ela já perdeu, que foi pro Bahia e pro Inter. O Atlético Mineiro, por exemplo, que jogou a final da Libertadores, teve a rodada adiada. Não foi antecipado o jogo do Atlético, ele não jogou, ele tem jogo a menos. O que o São Paulo deveria ter pedido também para a CBF. O Santos vai jogar com o Barcelona lá na Espanha semana que vem, não adiantou jogo nenhum até agora. Vai jogar hoje e já vai viajar, antecipou a data. Porque joga com a Ponte Preta hoje para viajar amanhã. São Paulo vai jogar com o Corinthians amanhã, viaja amanhã, segunda-feira. Aí dia 31 tem o Bayern. Dia 1º é quem perder, né? O São Paulo provavelmente vai perder. Pega quem perder de Manchester City e Milan, né? É o terceiro lugar. Aí isso dia 1, né? Dia 3 é o Benfica, lá no em Portugal, né? do Benfica, o troféu Eusébio. Eusébio. Aí dia 7 é no Japão, que é a Copa Suruga, Kashima. que é o Kashima. E quando volta, acho que no dia seguinte é a Portuguesa. Chega num dia e joga no outro. Já tá uma draga desgraçada. Tanto jogo assim, 2, 3 dias em cima, Jorge, não tem como recuperar. O São Paulo só vai pensar em se recuperar depois que ele pegar a Portuguesa e tiver pelo menos uma semana de um jogo para o outro. Porque a tendência ainda é perder para a Portuguesa, que é briga direta pelo rebaixamento atualmente. Hoje o São Paulo está preocupado com Ponte Preta, com o Náutico, com a Portuguesa, com o Criciúma, com esses times. Então a diretoria devia pensar bem, olha, vamos levar o Sub-23 para excursão, já tá fudido mesmo, né? Vamos jogar com o Sub-23, leva os caras lá, mas não põe para jogar, fica treinando a semana inteira, os principais. Ou então joga meio time, sei lá, raciocina, porque o seu Paulo Autuori também, ele afastou o Lúcio, né, que a gente falou aqui. Só que ele veio do Vasco levando ferro de todo mundo e continua levando ferro no São Paulo. Então o Paulo Autuori não mudou em nada a situação. Tá até pior, porque ele não ganhou um jogo ainda, ele só perdeu, né, tomando 2 gols por jogo, mais ou menos. 4 jogos já, né? Só derrota, perdeu do Corinthians e depois perdeu do Brasileiro. Então, Ney Franco, que também não era grande coisa, mas estava até melhorzinho. Né? Provável, não sei se perderia todas. Pode até ser que perdia, né? Porque o jogador fazendo um corpo mó desgraçado também, pode ser que perdia. Mas então é isso aí. Aí, para o alento da torcida, eles estão para fechar com o Luiz Ricardo da Portuguesa, Jorge. Aí não dá, né? O time que tá numa crise danada. Pegar um cara de 29 anos da Portuguesa, tá fazendo um puta de um cudoço pro Palmeiras, fez pro Palmeiras, tá fazendo pro São Paulo. Quem é o Luiz Ricardo, Jorge? É o Cafu? Pra chegar e resolver com Deus o tem, é o Djalma Santos pra chegar e resolver a lateral. Não é, pô. Não é, aí não dá. O Maicon foi pra Roma, tava quase vindo pro São Paulo, mas os caras não querem pagar um salário alto. Aí você pega o Cruzeiro, tá trazendo uma pá de gente, o Internacional montou um timaço, o Corinthians trouxe aí o Alexandre Pato também, é meio mico, meio jogador até agora, mas investiu, foi atrás, né? Botafogo tem lá o Sidorf, que não sei como ainda tá ficando aqui, né? Até foi campeão, tirou o Botafogo da fila. E aí é o que você falou, a diretoria, que era o modelo, né, o exemplo de organização, tá virando o exemplo de mico, né? Não tá acertando nada, né? Palmeiras contratou 50 jogadores, é líder na Série B. Fez o que era o principal para ele, que era a Série B. Enfim, vamos dar uma acelerada aí, que estamos com 10 minutos, né, Jorge, pro final. Que a gente começou 5 e pouquinho. Qualquer coisa a gente vai até umas 6:05 também, o Kodama espera um pouco. E a gente tá falando de futebol internacional, Jorge, eu peguei isso aqui, aí, ó. O Borussia ganhou hoje a Supercopa da Alemanha, 4-2 em cima do Bayern. Nossa Senhora. Ninguém esperava, né? Foi surpreendente. Com certeza. Eu tava acompanhando o Hugo, né? Enquanto você tá vendo aí. Os dois gols foi do Bayern, foi do Robin, eu acho, né? Que não dá pra eu puxar aqui o jogo inteiro. Os dois foi do Robin? O Gundogan fez um do Borussia, o Royce fez 2, tá faltando um aqui que eu não tô achando. O Royce fez o primeiro que tava Não tô achando quem fez os outros. Mas de qualquer maneira, 4-2, o Borussia é campeão da Supercopa da Alemanha. Aproveitando esse gancho, aí você já fala do jogo, mas só para passar as informações pra galera aí, o Bayern de Munique, por ser campeão da Liga dos Campeões, recebeu 160 milhões de reais, contando jogo a jogo, premiações, o título, direitos de televisão. Aqui, quando o cara ganha Libertadores, ganha 5 milhões, acha que tá rico, né?
E o mais engraçado, Jorge, é que quem mais ganhou nessa última Liga dos Campeões não foi o Bayern, foi a Juventus. Nossa. Que foi eliminada pelo Bayern, né? Ganhou 191 milhões de reais com premiações, Caramba. televisão e tudo mais. Que é diferente, time grande para diferente, né? Para outros. Tá. Por mais que na bola o Bayern tá o maior de todos hoje. Mas enfim, essa aí foi uma notícia do Bayern, junto com a derrota de hoje. O Manchester United ofereceu 34 milhões de libras por Fábregas. Barcelona disse que Fábregas é inegociável. Já o Chelsea, do José Mourinho, quer o Wayne Rooney de qualquer maneira e ofereceu 35 milhões de libras pelo Wayne Rooney. Rooney já disse que não quer ficar no Manchester United, mas o glorioso Moss, técnico do Manchester, falou que o Rooney não sai, que ele quer o Rooney lá. Até porque o Manchester tá levando pau também lá na Ásia de todo mundo, né? Perdeu um jogo e empatou um essa semana. E não contratou ninguém de peso até agora. O Falcão Garcia saiu aí que ele é gato, né? Tem 2 anos a mais do que diz aí a certidão do cara. Ele falou que é tudo mentira, mas pode complicar o glorioso Falcão Garcia, que custou 60 milhões de euros para o Monaco recentemente. Agora a gente vai mostrar uma imagem que ela é engraçada. O time do Aston Villa já foi muito tradicional na Inglaterra, mas ultimamente não tá, né? Tá lá no meio da tabela para baixo. Só que o príncipe William é torcedor do Aston Villa. Então o Aston Villa fez um uniformezinho pro filho dele e mandou lá pra corte real lá. Tá aí o uniforme, é que as iniciais ali significa primeiro, príncipe, herdeiro. É mais ou menos isso a tradução do negócio. Mas é bacana a ideia do Aston Villa, né, Jorge? Bem bolada. E bem bolado, lógico, uma homenagem, lógico. Puxar saco do príncipe, né? Então, mas agora falando sério sobre o Bayern. Não, mas tá surpreendente até agora, pô. Não, falando sério, assim, pra voltar ao Bayern, porque senão eu vou perder meu raciocínio. Tá. Surpreendente, hein? Surpreendente essa derrota, mas como eu tava acompanhando, né, antes de vir pra cá, uma boa parte do primeiro tempo, o Borussia tava mordido. Assim, o Borussia tava uma vontade imensa de acabar com o Bayern. Realmente o Bayern não ia vencer o Borussia nem de brincadeira, né? E isso é preocupante porque já é uma derrota pro Guardiola, né? Já é uma derrota, né? Porque o Guardiola quer impor aí para um time bávaro, né? Um time mais truncado, há uma ofensividade muito mais latina, né? Vai ser um desafio enorme pro Guardiola fazer esse Bayern rodar, hein? Se bem que eu acompanhei o jogo do Barça, né? Que o Barça tava totalmente com reserva, só o Messi titular, Bayern e Barça, né? E o Bayern foi amplamente dominador, né? O Barça não viu a cor da bola. Foi a primeira vez em mais de 400 jogos que o Barça não tem aí o maior domínio de posse de bola, né? O Bayern acabou com essa quebra do Barça, mas é tudo o começo, né? E o Bayern realmente contra o Borussia, no que eu estava vendo, o Borussia estava realmente acabando com o Bayern, né? E tanto é que o primeiro gol do Royce foi aos 2 minutos do primeiro tempo. Então, boa vitória do Borussia, o Borussia praticamente perdeu o Götze, né? Praticamente só, né? É aí que a pergunta que eu ia fazer, será que o Götze se arrependeu depois de ter assistido essa partida aí? Vamos saber, né? Porque foi lá em Borussia o jogo, né? Eu não entendo por que o Borussia disputou a Supercopa da Alemanha se o Bayern ganhou tudo lá no ano passado, né? Acho que o Borussia porque foi vice, né? Ele já devia ter ganhado a taça sem jogo, o Bayern, mas enfim, né? Mas já acabou ganhando, brincadeiras já à ganhou o parte. título esse ano. Não, o Borussia, né? O Borussia, não. exatamente. O Bayern podia ganhar direto porque ele ganhou os dois, sim, né? mas... Mas enfim, o Borussia se deu bem. O Marcos Paulo, sobre o Lúcio, colocou assim no nosso Facebook. Eu concordo, na minha opinião, a contratação do mesmo em nada soma para o grupo e nem para o clube. Verdade, né, Jorge? Mas o Lúcio se mostrou que não foi uma boa contratação. No princípio parecia. Mas por ele em campo foi uma porcaria. Essa que é a verdade. A surpresa negativa, totalmente. O CSKA vem... Antes do CSKA, eu vou falar aqui da Copa Sul-Americana, porque o CSKA vai envolver um outro gancho, enfim. Foi definido os confrontos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Ainda não tem data definida, né? Mas vai ser os confrontos, enfim... Times que não estão na Copa do Brasil. O São Paulo joga a Sul-Americana para defender o título a partir das oitavas de final, então ele não joga a Copa do Brasil também. E os confrontos são os seguintes, Jorge. Portuguesa e Bahia, Vitória e Coritiba, Sport e Náutico, Criciúma e Ponte Preta. Duas coisas curiosas, rapidamente, sobre esses confrontos. O Sport é da Série B do Brasileirão e está na Copa do Brasil. E a Ponte Preta estava na Copa do Brasil, mas ela levou pau do Nacional do Amazonas
quase que propositalmente, porque ela achou melhor negócio jogar a Copa Sul-Americana, Internacional e tal. Se levar ferro do Criciúma, amigo, na primeira fase, não vai nem pro Paraguai jogar com ninguém. Então são os confrontos da Sul-Americana. Aí, o CSKA vendeu o Wagner Love pro Shandong Luneng, da China, por 12 milhões de euros. Nessa brincadeira, Jorge, o Palmeiras vai ganhar 240 mil euros porque formou o Wagner Love, então vai pingar uma graninha no Palmeiras. O Palmeiras, que neste momento está jogando aqui a Série B, e por jogando a Série B, óbvio, ele está jogando a partida agora contra o Guaratinguetá. Tá 1-1 a partida do Palmeiras lá em Guaratinguetá, o Palmeiras estava ganhando por 1-0, sofreu o gol de empate, mas esse fato não atrapalha muito o Palmeiras, ele continua líder da Série B com 24 pontos, a Chapecoense está subindo aqui para 23, está encostando no Palmeiras, se ele mantiver o empate, ele vai continuar líder. E a Chapecoense está ganhando o Avaí aqui de 2-0. O gol do Palmeiras foi do Leandro e o time do Palmeiras está se mantendo líder da gloriosa Série B. Tudo indica que o Palmeiras deve conquistar essa Série B. Ficar entre os 4 é barbada, né, Jorge? Mas tudo indica que o Palmeiras vai conquistar a Série B. Nesse momento que o Palmeiras é líder, para não perder a oportunidade de mandar um super brinde para o Palmeiras, a gente vai fazer isso hoje. Com a Cidra Cerezer do Palmeiras, que está aqui do meu lado. Agora está aí na sua tela, está até borbulhando os copos. Bonito, hein? Como a gente já disse aqui, a Cidra Cerezer Times é uma edição especial de futebol. Na semana passada a gente comemorou aí a data do futebol, né, o dia do futebol. Hoje a gente está comemorando a liderança do Palmeiras na Série B com a Cidra Cerezer edição especial Times. Vários outros clubes do Brasil também fazem parte, como Corinthians, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, enfim, diversos outros clubes. E a Cerezer comemorando aí vendas espetaculares da sua cena dos clubes, nos mandou essa daqui para brindar essa conquista do Palmeiras. Vou até pegar a minha, se você quiser levantar e pegar a sua, Jorge, você pode pegar também, para a gente fazer aquele brinde super especial para liderança do Alviverde na Série B. Então, aqui vou dar uma bicada aqui, depois eu bebo mais quando terminar, né? É isso aí, um brinde à Cidra Cerezer e ao Palmeiras, com certeza. Tá certo, um grande abração lá pro pessoal da Cidra Cerezer, para as meninas também da comunicação da Cidra, que estão sempre em parceria aqui com a gente do Jogo Limpo. Um grande beijo para vocês e um abração para os palmeirenses lá da Cidra Cerezer, que com certeza estão muito felizes com o Palmeiras liderando essa Série B do Brasileirão. Vamos falar um pouco da Série A agora. Temos o clássico amanhã que a gente já falou, São Paulo e Corinthians, com amplo favoritismo para o Corinthians, né, Jorge? Isso aí não tem nem como, eu acho que pesar essa situação. Embora clássico é clássico, né, Hugo? Não dá pra, mesmo assim que o São Paulo nessa draga terrível, não dá pra ignorar o São Paulo. Se o São Paulo tiver vergonha na cara, se o Paulo tiver disposição, pode muito bem surpreender o Corinthians. O Corinthians está muito inconstante nesse campeonato. O Corinthians não está tão dominante assim, né? Na verdade, desde o ano passado, né? Ele só rendeu no Mundial. Tendo resultados muito oscilantes, né? Então pode ser que o São Paulo aproveite isso aí. Mas o Corinthians, é claro, é favorito também. Mas como que o São Paulo se aproveitaria disso, Jorge? Vamos falar só de São Paulo e Corinthians nesses 5 minutos. Porque não vai dar pra falar do resto da rodada mesmo? Tendo vergonha na cara, Hugo. Não tenho o que dizer. Tendo vergonha na cara. Mas com os mesmos caras que entraram em campo na Recopa, por exemplo. Exatamente. Tirando o Luiz Fabiano, que tá machucado, jogar, e o né? Denilson. O Denilson está suspenso. Com os mesmos jogadores. E o Lúcio, né, que tá fora Tá agora. fora. Vai ser Paulo Miranda e Rafael Tolói o miolo. É verdade. Esse mesmo time, Jorge, tem qualidade para ganhar do Corinthians amanhã? Na bola. Vamos na bola. 11 contra 11. Tem time para ganhar? Claro que tem. Claro que tem. Já falei isso aqui Além semana da passada. vergonha na cara que você falou agora, o que falta? Porque só vergonha na cara também não resolve. Tem que jogar futebol. Não, exatamente. Isso que eu quero dizer para você. Jogar futebol, ter vergonha na cara, disposição de jogar bola. Né? É isso que eu quero dizer. E tem que ter um time, né? Tem que ter uma boa armação. Que o São Paulo não está tendo. Né? Mas entrar com 3 volantes é uma saída interessante? Não. Porque o Paulo Autuori vai jogar com 3 volantes amanhã. Ele tá mas na dúvida do Autuori Jadson adora isso, né? Do Ganso, né? Um vai pro banco. Que vai ser o Ganso. Se não for também, ele tá cego, né? Mas como você pode reverter uma situação, Jorge? Jogando com 3 volantes. Clemente Rodrigues já tá machucado, não joga.
não jogou contra o Inter. Mas também não precisa jogar, né? Porque o que ele tem feito pelo São Paulo... Não, mas só jogou uma partida, né? E foi expulso. Né? Até aí... Contra o Bahia, né? Não dá, foi né? uma coisa ridícula. Não dá. Mas como reverter uma situação jogando com 3 volantes? E ó que o Denilson não vai jogar. Então, quem serão os 3 volantes? Bom mistério, né? Aí você joga na última rodada... O ataque vai ser o quê? A Luiz e Oswaldo? Não, a Luiz tá suspensa. Ele não suspenso joga. O também, Oswaldo né? joga. Não tem outro. Então, É? como Mas tem que ser o reverter, Oswaldo, Jorge? né? Mas como que você faz? Não tem como. Como? Não, tem como, tem, mas... Como você reverte a situação com o Douglas de lateral direito? fazer 3 volantes realmente não vai resolver. Então, aí sim, mas aí a culpa é do Autório. Isso quer dizer, isso eu quero dizer, tem que ter uma boa armação no campo. Pra mim, Ganso e Jadson tem que ser titulares. Os dois? Os dois. Com 2 Deu volantes certo. e 2 meios. Exatamente. Deu certo uma época no São Paulo com os dois a jogar. Né? E qual seria o segredo para os dois jogarem e a coisa começar a andar, Jorge? Um respeitar o espaço do outro, né? O Ganso, primeiramente, jogar a bola, né? Porque o Ganso não tá jogando nada. O Jadson, nada contra o Jadson. Ele tá se esforçando. Mas voltou mal demais na seleção. Como o Cavalieri, que a gente já falou aqui. Mas ele jogou bem a primeira partida quando ele voltou com o Corinthians. Fez uma boa partida. Foi tão bom assim, né? Ele tava jogando muito mais bola antes. Não, lógico, antes ele tava jogando muito mais bola. Quem sabe amanhã ele joga. Eu gosto do Jadson no São Paulo. Tem dado brilho pelo São Paulo. A questão do Agora, Ganso, muito diferente do Ganso, que não tem feito porcaria nenhuma. A questão do Ganso, Jorge, ele tá devendo, sem dúvida alguma. Porém, eu imagino que o Ganso nunca será o Ganso de 2010. Por quê? Por causa da contusão? Por causa das contusões. Sim. Eu acho que ele nunca mais vai ser aquela mobilidade, aquele estoque. Agora, enfim, onde eu quero chegar, eu quero ver se você concorda, se você tem outra visão. Ele não é aquele mesmo Ganso, sem dúvida alguma, a gente vê isso notoriamente. Porém, ele erra muito pouco passe. Ele domina a bola, ele levanta a cabeça, isso ele não perdeu. Agora, você concorda comigo, Jorge, que se o Ganso der um passe e o Luiz Fabiano fizer um gol, e o São Paulo, mesmo que perdeu o jogo, ó o passe do Ganso, ó o Ganso voltando. Agora, se o Ganso dá um passe, ninguém domina a bola, ninguém também não vê o Ganso no jogo. Porque ele tem dado alguns passes, isso é verdade seja dita. Contra o Internacional, o seu Jadson fintou o goleiro e perdeu o gol, sem goleiro. Seu Aloysio chutou para fora na cara do gol, cabeceou para fora dentro da pequena área. Não que foram passes do Ganso todos esses, mas jogadas criadas. Então não tá faltando também uma vitória, né, Jorge? Porque só aparece o lado ruim na derrota. O lado que tá funcionando um pouco acaba que se esconde. Por exemplo, você lança uma bola pro Oswaldo, corre igual um louco, só que ele se perde na linha de fundo, a jogada morreu. Ninguém lembra do passe que foi dado. Você acha que não tá faltando também um pouco do... O Ganso precisa acordar, mas o pessoal precisa entender o que o Ganso tá fazendo também, Jorge? Você não acha que o Ganso também não é culpado sozinho? Não, eu não vejo isso não. Eu acho que o Ganso não tem feito valer aí pelo São Paulo o dinheiro que o São Paulo pagou. Desculpa, não tem. Não tem se esforçado. Muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Né? Agora, eu fico triste, até você falou dessa forma, que nunca mais o Ganso será o Ganso de 2010, então ele vai ser um jogador comum. Então ele não vai ser jogador de um time grande. Né? Porque a grande vantagem do Ganso era a objetividade. Eram os dribles curtos que ele fazia, eram os lançamentos perfeitos que ele fazia. E ele fazia gol também, entende? Mas ele tem driblado, então, ele tem tocado a bola. O problema é que tem driblado. Tem driblado como? Não. Você tem que analisar o cara não, também sem querer perseguir. Pra mim, não, eu não tô perseguindo. Não tô perseguindo. Pra mim, porque ele tá muito além do que ele pode e totalmente preguiçoso. Mas quer bolinha no pé, ele não vai se esforçar. Ele não vem na bola pra pegar. Mas que ele não é o jogador que ele era do Santos, isso aí a gente já falou aqui. Não. Tudo bem, Hugo, mas agora, você acha que ele tem feito drible dentro do nosso... Eu não estou vendo nada disso. Ele não tem feito tantos quanto ele fazia no Santos. Mas o problema é que as jogadas que ele cria no São Paulo não tem sequência. A jogada então você acaba morta. Você está culpando os companheiros. Não só os companheiros, como o Ganso junto. Mas não estou culpando só o Ganso, igual você fez. Não é só o Ganso. Eu estou analisando o Ganso. Não estou culpando o Ganso. Porque o que eu quero dizer estou analisando o que o Ganso tem feito pelo São Paulo. Não tem feito nada. Tá feito abaixo da média. Não tem feito absolutamente nada. Mas só que ele tá abaixo da média junto com todos os outros. Porque ninguém tá decidindo as partidas e ele que não tá jogando. Não. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque no time do Santos, quando ele se destacou muito,
Ele dava um passe e o Robinho fazia um gol. O Neymar ia lá e fazia um gol. O Zé Love virou jogador com os passes do Ganso. Agora, se ele dá um passe pro Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano domina, faz a falta no defensor, a jogada não tem prosseguimento. Se o Oswaldo se embaralha com a bola na lateral, a jogada não anda. Só que assim, uma coisa, eu concordo com você. O Ganso no Santos era muito mais objetivo. Ele dá muito toque para trás no São Paulo. É muito toquezinho. Ele cadencia o jogo parecendo que o São Paulo tá ganhando. Se o São Paulo fizer um gol e estiver ganhando, aí ele vai jogar certinho, porque ele não perde a bola, ele vira o jogo, ele não erra. O problema é que na hora de ir pra frente, ele tá com medo, ele tá omisso. Só que os outros caras, na minha visão, também não estão ajudando em nada. Quantas partidas o Fabiano faz um gol, Jorge? Não tô falando que só o Ganso é culpado. O Oswaldo parece que tem uns 20 jogos que não faz um gol. Eu sei, mas é tudo, mas como eu te falei, toda a equipe de São Paulo. Não, mas você tava jogando a culpa só no Ganso aqui. Não, o gol, não, você me perguntou só do Ganso. Eu falo que o Ganso de São Paulo não tem feito muita coisa, praticamente não, nada. Muita coisa mas não é só ele, não. Lógico que não é só ele que tá nessa levada. Com certeza que não. Né? O Oswaldo, como você falou, ridículo. O Luiz, o ridículo. Luiz Fabiano, ridículo. O Luiz é um cara esforçado. Mas tá ridículo também. Não, mas ele não é craque. Você falou do Douglas. Nossa, o Douglas nem se fala. Não. Tolói nem se fala. O Douglas... Outro perna de pau. O Douglas, com todo respeito... Ele não parece nem um profissional, Douglas. Com todo respeito à pessoa do Tolói, né? Nada contra, mas o futebol dele é ridículo. O Lúcio nem se fala, e assim sucessivamente, né? Todo o time do São Paulo realmente está daquele jeito. Não, a fase tá feia. Só vai resolver mesmo a partir de ganhar a primeira, né, Jorge? Pra dar um respiro. Vamos ver, pra dar um respiro. Mas do jeito que tá, eu vou apostar com vocês aqui. Eu acho que essa primeira vitória só vem depois do jogo com a Portuguesa. Porque essa sequência é muito próxima, é só paulada, é uma atrás da outra. Com muita sorte, ganha do Kashima lá no Japão, empata com o Benfica, vai pros pênaltis, alguma coisa assim. Mas com a normalidade do futebol, a tendência é perder amanhã, o Bayern nem se fala. Se pegar o Milan lá para disputar terceiro lugar, o Milan tá muito mais forte. Mas como o Milan tradicionalmente perde para brasileiro, pode até ser que ali consiga. Mas fora isso, é só quando voltar e tiver uma semana parada. E do Manchester ganha, se for o Manchester? Do Manchester City? Eu não tenho visto o Manchester jogar, né? Não sei como é que eles estão agora. Mas eles perderam o Tevez, né? Mas repuseram com alguns nomes. Mas na balança hoje não ganha do Manchester City. Na camisa sim, mas no jogador 11 por 11 não ganha. Manchester City é quase a seleção do mundo. Não tem tradição, né? Isso aí sem dúvida alguma. Mas não dá. Malemar o Milan, que tá caindo das pernas. Mesmo assim, a gente não tem visto o Milan também, né? De repente ele pode... A gente tá falando uma besteira aqui, o Milan tá com tudo. Jorge, suas considerações finais pra gente passar a bola pro Kodama aqui. É isso aí, Hugo. Minhas considerações finais realmente vai para esse clássico fenomenal que vai ser Corinthians e São Paulo amanhã no Pacaembu, lotado, né? O São Paulo nessa crise terrível, o Corinthians totalmente tranquilo, mas nesse Campeonato Brasileiro inconstante, precisa melhorar, né? Porque senão pode perigar também, né? Melhorando, fica entre pelo menos na Sul-Americana, mas um time como o Corinthians, como na base do Corinthians, tem que pensar em Libertadores, no mínimo, né? Então o Corinthians tem que melhorar aí nesse âmbito. Quem sabe amanhã contra o São Paulo, mais um clássico, consegue isso. E o São Paulo, quem sabe consegue se reerguer uma bela vitória do Corinthians. Mas para mim, o Corinthians é amplo favorito. Então esse jogo realmente vai ser o grande jogo da rodada desse Brasileirão e todos aí precisam acompanhar. Então da minha parte, muito obrigado a participação de todos aí do chat, do programa e até semana que vem. Tá certo, aí o Jorge finalizando também. Agradecer a todos os amigos do chat que estiveram com a gente, o Sérgio Oliveira dando aquela força ali no Twitter. Já fechei as telas aqui, então não vai dar para ler o nome da galera que participou hoje, mas aquele super abraço. Semana que vem, às 5 da tarde, tem mais Jogo Limpo para falar aí do Santos que vai jogar com o Barça, São Paulo e Bayern de Munique, focar bastante no Brasileirão, Copa do Brasil que vai chegar na sua fase de oitava de final após o sorteio aí dos confrontos, enfim, muita coisa pra gente falar aqui. Só não concordo com você numa coisa, Jorge, eu acho que não será um super clássico devido à draga que o São Paulo tá jogando e ao que você disse aí do Corinthians não apresentar um grande futebol. Eu acho que vai ser um clássico muito tenso pelo momento do São Paulo e aí, claro, com favoritismo total pro Corinthians nessa partida de amanhã. Um grande abraço a todos os amigos e até o próximo sábado.